Lá de volta com o Manhã no Ar e as principais Pode me dar notícias do dia. Agora são 7h19. E um processo seletivo anunciado no início de junho foi cancelado pela Prefeitura. O certame Entendi. ofertava 75 vagas para profissionais de saúde. E quem vai trazer e dizer o motivo para a gente é a Tamires Clerc, que já está ao vivo. Vamos conversar com ela. Então, olá, Tamires. Conta pra gente, explica pra gente toda essa situação. Adriane, realmente a Prefeitura resolveu cancelar esse processo seletivo que já estava previsto. Muita gente já vinha se preparando para ele. Eram pessoas que iriam trabalhar em UBSs, em unidades básicas de saúde, substituindo alguns profissionais que, por alguma razão, precisaram sair ou se aposentaram, foram exonerados. Enfim, eram cargos que estavam vagos. Mas a Prefeitura alegou que não pode ficar tendo despesas, né? Então, eles resolveram cancelar esse processo seletivo. A justificativa foi que não é possível agora, nesse momento, fazer gastos e tem um decreto que foi editado pelo prefeito justamente se comprometendo a não fazer gastos muito altos, a não ter uma despesa maior nesse segundo semestre. Então, por isso, eles resolveram cancelar esse processo seletivo, fazendo assim alguns cortes. Esse processo tinha a ideia de contratar aí dessa forma 75 novos servidores e aí agora eles vão, na verdade, fazer um remanejamento dos servidores que já estão na Secretaria Municipal de Saúde. Antes a ideia era pagar cerca de R$ 8.000 para cada um desses 75 novos servidores. E esse salário, então, não vai ser pago, vai ser feito, então, uma certa economia e um remanejamento dentro das unidades básicas de saúde. E a Prefeitura alegou em nota também, dizendo que vai fazer um estudo para ver de que forma pode ampliar o atendimento das unidades básicas de saúde, que a gente sabe que sempre é um problema, né? Falta de pessoas qualificadas ali para atender nas unidades básicas de saúde, principalmente com esse déficit aí de profissionais que saíram, pessoas que saem, se aposentam. Então, a população realmente precisa desses profissionais e a gente aguarda para ver realmente qual que vai ser a solução da Prefeitura para esse problema. Adriane. Não pode deixar a população desassistida, né? Ainda mais, na verdade, porque já existem várias unidades básicas de saúde que quem usa, de fato, esse tipo de sistema sabe que demora a conseguir um agendamento, demora a conseguir até marcar uma vacina, às vezes é burocrático. Então, por conta disso, é preciso que haja toda essa preocupação, de fato, e que a Prefeitura, já que não vai contratar esses profissionais, organize os que tem para conseguir deixar as pessoas, não deixar as pessoas na mão, né? Proporcionar esse atendimento, que é um atendimento essencial. Obrigada, Tamires, pelas informações. E começou ontem o julgamento de um homem acusado de matar a própria mulher na frente dos 2 filhos. O crime ocorreu há 3 anos e o julgamento faz parte da semana do mutirão do júri, onde grande parte dos processos são de crimes de feminicídio. Em frente ao fórum, a família, em protesto, pediu justiça. O crime aconteceu em 2016. Diego Fabrício Pacheco é acusado de matar a própria mulher, Jocilene Ferreira, na frente dos 2 filhos. Na época, as crianças tinham 4 e 5 anos. Ele chegou a ser preso, né? Logo no início, ele se entregou na realidade. Ele se apresentou lá no 15º, aí passou 2 anos preso. Mas pela demora do julgamento, né, como é normal aqui no nosso Brasil isso, ele foi solto para responder em liberdade. Na época do crime, segundo informações da polícia, tudo aconteceu durante uma briga deles 2, por conta de um suposto relacionamento dela fora do casamento. E durante esse desentendimento, o homem tentou enforcar a esposa e logo em seguida teria pegado uma faca. Foi quando desferiu 3 golpes no pescoço da vítima. Ele disse que foi acidentalmente, foi acidente. Agora, como que uma pessoa vai se acidentar caindo 3 vezes no mesmo lugar, com 3 facadas no pescoço? Tá me entendendo? Como que isso é acidente? Então isso é muito revoltante, triste pra gente.
O julgamento só foi realizado agora, 3 anos após o crime, durante a semana do mutirão do júri. Nesse período, a Justiça agiliza processos antigos e, dessa vez, a maior parte dos casos é de feminicídios e os pendentes desde 2015. Segundo a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, em 2017 foram registrados 15 casos de feminicídio no Amazonas. Em 2018, 4. E este ano já são 9 registros. E aqui no Amazonas a gente percebe que as mulheres têm denunciado cada dia mais e mesmo assim, esses 9 fatos que houve neste ano, nenhuma delas registrou. Então, realmente, a estatística e o estudo brasileiro sobre o feminicídio é válido. Geralmente, a mulher que morre nas mãos do ex-companheiro ou do companheiro são aquelas que nunca denunciaram. Por isso que vale a pena a denúncia, vale uma vida. A delegada diz que antes de acontecer o crime, as mulheres registram um boletim de ocorrência como violência doméstica, como forma de prevenção. De janeiro deste ano até agora, já são 5.898 registros só na Delegacia da Mulher. Os números são altos, mas é uma maneira de prevenir que elas sejam vítimas de feminicídio. O feminicídio é um homicídio qualificado que colocaram o nome de feminicídio justamente para casos decorrentes de violência doméstica e familiar e casos de aversão ou discriminação à condição gênero, mulher. E muitas vezes o homem alegava que fez o crime sob violenta moção, dizendo que a mulher o traiu e que ele estava lavando a honra. E isso era uma tese de defesa que fazia ele ser absolvido no tribunal do júri. Hoje não mais, porque nenhum traço que ele venha colocar, até de traição da mulher, vem tirar o feminicídio, que é já colocado desde o boletim de ocorrência no registro e vai para o tribunal do júri e ele vai ser penalizado o mínimo de 12 e o máximo de 30 anos, porque já é um requisito legal que teve violência antes do fato ter acontecido, a morte da mulher. E o uso das cadeirinhas ajudou a reduzir a morte de crianças em acidentes de trânsito nos últimos 20 anos no Brasil. Por isso, associações médicas e Conselho Federal de Medicina se uniram para lançar uma cartilha. A intenção é orientar e mostrar a importância desse equipamento para salvar vidas. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, há 20 anos, o SUS internava mais de 1.300 crianças até 9 anos de idade vítimas de acidentes de trânsito. Em 2018, esse número diminuiu para cerca de 500. Para os médicos, a obrigatoriedade da cadeirinha infantil contribuiu para essa redução. Este especialista em medicina de tráfego ressalta a importância do uso do dispositivo para salvar vidas. Quando a criança deixa de usar o dispositivo de segurança, ela corre o risco de sofrer lesões graves a nível de traumatismo craniano, lesões da coluna vertebral, traumatismo do tórax e abdominal, ou seja, são traumatismos graves que levam a risco sério de morte. Se não houver morte, a consequência é muito grande em relação a sequelas também muito graves. Tramita no Congresso Nacional uma proposta de lei que pretende extinguir a multa para quem transporta crianças sem a cadeirinha infantil. Se a lei for aprovada, o médico afirma que cobrar o uso do aparelho vai ser mais difícil. Por isso, foi lançada esta semana uma cartilha de orientação sobre o assunto. O manual traz detalhes de quais os tipos específicos para cada idade. Explica que até 1 ano, a criança deve ser transportada por um bebê conforto. A partir dos 9 quilos, deve ser usado o assento conversível, com apoio na cabeça. E entre os 4 e 10 anos, o equipamento de elevação é a escolha correta. Da mesma forma que a criança sendo transportada sem um cinto de segurança, quando ela é transportada com o cinto de segurança do veículo, com a estatura menor que 145 centímetros, as consequências são gravíssimas, talvez até muito mais intensas do que sem o cinto de segurança. Porque a criança menor de 145 centímetros, ela não terá a proteção do cinto de segurança, ela correrá um risco grave de lesão da coluna vertebral. Isto ocasionando o risco de morte e uma sequela grave definitiva
na coluna vertebral. Wesley não sai de casa sem a cadeirinha do filho de 4 anos, mesmo quando o menino não está no carro. Ele acredita que a responsabilidade de manter a segurança das crianças deve ser dos pais. Nós temos o pensamento de proteger nosso filho a todo custo, né? Então a cadeirinha é um item de segurança, já foi provado aí por vários critérios de segurança, que em capotamento, em qualquer colisão a criança está protegida, então isso daí é uma função dos pais de proteger o seu filho a todo custo. Então eu carrego a cadeirinha 24 horas. Mas este especialista em trânsito diz que não é possível, neste momento, tirar punições sem colocar em risco quem depende da cadeirinha. Ele diz que antes é preciso mudar a cultura dos motoristas, que ainda não priorizam a segurança ao volante. Quando se tira essa obrigatoriedade, quando se tira essa questão dessa multa, automaticamente entra-se com a ideia de que o pai ele é uma pessoa responsável e ele vai transportar o seu filho de forma correta. E isso é um grande erro, porque nós não temos o hábito, nós não temos o costume de trabalhar a questão de segurança. É tanto que não deveria existir multas. Deveria sim trabalhar o tempo todo a questão de segurança. Isso no futuro pode ser que seja um negócio viável, se a população mudar a cultura, se ela mudar o pensamento e etc. E Manaus pode seguir o exemplo de outras capitais do país que já têm iniciativas mais ecológicas para o problema das sacolinhas plásticas. Alguns projetos de lei que tramitam na Câmara Municipal sugerem alternativas para minimizar a distribuição do produto aqui na capital. Em São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, a discussão já acontece há algum tempo. As cidades adotaram medidas para evitar que a sacolinha plástica de poliestireno seja distribuída. Na capital carioca, por exemplo, os comerciantes devem disponibilizar uma sacola híbrida, ou seja, parcialmente biodegradável. Em Manaus, a ideia dos parlamentares é diferente. Este vereador propõe proibir o uso de sacolas plásticas. É um projeto de lei que vai nessa onda ambiental que está acontecendo no mundo inteiro, exemplo de um país inteiro como o Canadá. O próprio primeiro-ministro já determinou que o Canadá em 2021 vai abolir todo plástico de uso único, ou seja, copos, pratos, talheres feitos de plástico para uso único descartáveis, eles vão ser abolidos. A proposta segue o mesmo princípio de outro projeto que quer extinguir os canudos descartáveis e que depende apenas do parecer favorável da Comissão do Meio Ambiente para ser colocado em votação no plenário. Já esta parlamentar sugere que os empresários substituam as sacolas plásticas por outras, de material totalmente biodegradável. A proposta é também limitar o uso. Então, a ideia é substituir essas sacolas, não é proibir o uso de sacolas, porque o consumidor precisa levar suas compras para casa. É substituir essas sacolas por uma quantidade limitada de 2 sacolas com capacidade de até 10 quilos de sacolas biodegradáveis. Nós estamos chamando já os supermercados para conversar, os representantes das redes de supermercados, e nós estamos tentando conscientizá-los que eles têm que fazer a sua parte em relação à questão do meio ambiente. As redes de supermercados de Manaus têm que ser também amigos do meio ambiente. Os vereadores estudam a possibilidade de juntar as ideias em uma só norma, regulamentando o uso de sacolinhas em Manaus a partir de discussões com empresários e consumidores. Mas o que nós vamos justamente tentar conscientizar os supermercados é que eles vão trocar uma sacola que é danosa ao meio ambiente, uma não, várias, dezenas de sacolas danosas ao meio ambiente por 2 sacolas para o consumidor. Porque hoje não tem quem não saia do supermercado com no mínimo 4 sacolas plásticas. Então o nosso país e a nossa cidade, como está no meio de uma grande floresta, tem que ser vanguarda nessa questão ambiental. Uma sacola de plástico demora mais de 600 anos para se decompor. Por ano, o Brasil gera mais de 11 milhões de toneladas de lixo plástico. É o 4º país que mais produz esse tipo de resíduo. A maior parte desse material vai parar em rios e mares. Este biólogo diz que as propostas são válidas, mas precisam ser ajustadas. Segundo o ambientalista, apenas a substituição do plástico para o material biodegradável não resolve o problema, já que ainda vai haver geração de lixo. É preciso mudar a forma de consumo dos brasileiros.
Nossa cultura é uma cultura do descarte. Você usou, descartou. Vamos então agora passar a ter uma cultura da reutilização. Daí, tendo essa cultura da reutilização, nós vamos caminhar muito mais. Minuto Tecnologia e agora com novidades InfoStore. A InfoStore traz uma nova experiência em compras com um ponto de venda móvel. Essa maquininha aqui é o futuro da tecnologia em atendimento e na InfoStore esse futuro já é realidade. Para você, isso é mais praticidade e mobilidade. Agora, ao ser atendido na InfoStore, você escolhe o produto e finaliza a sua compra em qualquer ponto da loja, sem ter que enfrentar filas. Com atendimento mais ágil e confortável, você aproveita melhor o seu tempo. PDV Móvel é uma inovação com tecnologia regional. Isso mesmo, foi criado e desenvolvido aqui em Manaus. Assim, a InfoStore incentiva também o empreendedorismo local. Visite já uma das lojas InfoStore e experimente essa nova experiência em compras. InfoStore, o melhor mix em tecnologia. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo e veja daqui a pouco, o governo federal deve anunciar hoje as regras da liberação do FGTS. E ainda, o obstetra Armando Andrade Araújo foi condenado por cobrar cerca de R$2.000 para realizar partos na rede pública de saúde. E esse é apenas um dos processos em que ele é acusado. Os detalhes eu trago para você daqui a pouquinho, não saia daí que eu volto já já.